Pessoal, olha só. Essa aqui é a Ximene faz mestrado comigo aqui. E aí a Ximene hoje vai estar dando suporte pra gente aqui na aula prática, tá bom? Olha só, o que a Ximene já fez? Ela acabou de ferver os frascos de vidro para nós. Ah, mas então nós temos que ferver os frascos? Temos que ferver os frascos, né? Tem gente que fala assim, nós vamos esterilizar os frascos. A gente não pode falar que vai esterilizar porque nós não estamos trabalhando com autoclave, né? Aqui a gente pode falar que nós estamos pasteurizando os frascos. Então ela já deixou aqui 20 minutos em água fervente. Então já está assim, ótimo, né? Aqui ela já colocou a água para nós, para adiantar, para a gente fazer o branqueamento das hortaliças depois. Tudo bem? Tá? Então, ó, os frascos têm que ser fervidos, né? No mínimo aí de 15 a 20 minutos em água mesmo fervente, tá bom? O que a gente vai fazer então? Nós vamos lá agora e lavar a mão com água clorada, tá bom? Todo mundo então clorou as mãos? Clorou certinho? E aí depois, eu queria 6 pessoas aqui para nos auxiliar. Olha só, gente, o que a gente vai fazer agora então? No caso do pepino, a gente só corta as extremidades, tudo bem? Né? E aí depois a gente vai fatiar ele em rodela, né? Ah, rodela grande, pequena, não pode ser menor do que um dedo, concorda? Porque ele também é sensível, senão na hora do tratamento térmico, né? Vai ficar ruim, exatamente. Então, corta aqui só as extremidades, depois vai fatiando, tudo bem? Maior que um dedo. O pimentão, o que a gente vai fazer? Da mesma forma, cortar as extremidades, né? Aí eu não gosto de fatiar para depois retirar a semente. Então a gente já corta a extremidade de forma que a gente mesmo, com a mão, delicadamente aqui, já retire a semente, tá bom? Ah, posso voltar com ele aqui para tirar as sementinhas? Pode, não tem problema, tá? Então pimentão, ok. O chuchu, da mesma forma, cortar as extremidades, descascar o chuchu. Aí no momento que a gente for descascar, a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente não danificar muito o vegetal, né? Então, fatiar, vamos dizer assim, mais fino, né? Não tirar muito. Com isso aí. Pode, se você conseguir, pode. Não tem problema não, tá? E aí depois a gente vai picar ele aqui, ó, no meio, tirar aquela, semente que ele tem e depois, normalmente, a gente faz aqui, ó, em cruz, né? Não mais que isso, porque senão também vai ficar muito pequeno, né? Por conta da textura dele. Cenoura, também extremidade, né? Vamos descascar com o descascador e aí depois vocês vão poder usar a criatividade. Rodelas, né? Palito, tá? Da forma como vocês quiserem. A couve-flor, o que a gente faz? Vamos tirar aqui, né? Toda essa parte verde, tá? E depois a gente vai começar com a própria faca, cortando aqui, gente. Deixa eu só fazer de um aqui para vocês. Aqui, ó. Nós vamos começar a tirar o floretinho dela. Só que se a gente colocar isso aqui numa conserva, é muito grande, né? Primeiro, vamos começar aqui, ó. Tirar todas as partezinhas aqui. É muito difícil, vocês vão concordar comigo, a gente comprar uma couve-flor toda clarinha. Sempre a gente encontra esses pontinhos, né? Ah, mas e aí? Não tem problema, é só a gente retirar com segurança. Ah, vou retirar só a superficial? Não, pode tirar de forma que não tenha nenhum problema. E aí depois, gente, provavelmente nós vamos picar ela aqui, ó, em 4 ou ao meio, tá? De forma que fique bonitinho pra gente colocar. E esse talinho dela, nós vamos cortar? Não, a gente tem que deixar um pouquinho. Não posso deixar ele grande demais, né? Mas um pedacinho a gente tem que deixar. Igual tá aqui, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Isso, a gente vai conversando, né? Aí, o que é importante nesse momento? Que a gente pode conversar? Pode perguntar, mas vamos evitar, assim, conversa paralela, porque a gente já está manipulando o produto, né? Então, terminada essa etapa, qual que é a próxima etapa? O branqueamento. Tudo bem? Ok? Vamos. Tá? Se vocês quiserem, de repente, dividir, 2 pessoas ficarem com a couve-flor. Aqui vai com casca? Vai com casca e tudo. Sim. Isso. No mínimo. Isso. Ótimo. Ótimo. Isso, não vai mais fino que isso, não. Aí, terminado, gente, os produtos que já forem, né, que vocês já forem processando e fatiando aí, pode ir colocando nesses escorredores, ó. Contrário. Isso. Não, só aquelas partes mais escuras mesmo. Tá. Tá bom. Agora você vai... Pode, vem cá, deixa eu te mostrar.
Agora você vai... Isso, ao meio. Cuidado com a mão, tá? Uhum. Descascou ela direitinho, descascou? Beleza. Agora, então... Pode. Agora, então, você vai começar... Isso, passa ele na água depois, que aí você vai... Isso, mas mais grosso, tá? Se você... Menos um pouquinho que um dedo. Pode. Isso, ótimo, tá? Pode. A casca, vou pegar um... Ai, ó, essa é menor um pouco. Não é? Vai ser melhor. Aqui, gente, pode colocar a casca aqui, ó. Isso, ao meio. É a colega ali da couve-flor, ó. Deixa eu só pôr aqui, que aí vocês já vão colocando. Isso. Não, tá ótimo. Você pode picar ele de comprido ou em rodela. Só que é importante o seguinte, que você não deixa ele muito fino, porque o pimentão é sensível. Então se eu picar, eu vou picar. Só ao meio, aqui, olha. Olha o dela aqui, ó. Tá vendo? Tipo assim, né? Ótimo. Excelente. Isso. Se você for fazer de alho, você tem que dar um branqueamento uns 30 segundos também. É coisinha rápida, na água quente. A cebola, eu não gosto muito de trabalhar com a cebola, porque principalmente essa cebola maior que a gente tem, hoje em dia a gente vê no mercado aquelas cebolinhas, né? Que é difícil de achar. Que é bem difícil. Agora, essas maiores, o que acontece? Em função da gente preparar essa salmoura muito ácida, ao longo do tempo, a cebola vai ficando com coloração rosada. Você pode, Eu vou saber entendeu? que o rosa é normal. Exatamente, entendeu? Então, tá bom. Mas o processo É o mesmo, mesma coisa, tá? E do alho... Ó, como é mais difícil, né? A gente preparar a solução clorada com cloro assim, você poderia estar utilizando uma colher de sopa de água sanitária, que é o hipoclorito, né? E aí sempre pensando numa água sanitária de boa procedência, né? Que também no rótulo está vindo indicação, né, para uso em vegetais. Então você poderia estar usando uma colherzinha de sopa por litro de água. O vinagre não. Olha, o efeito dele é menor, mas ele pode ser usado. Eu, por exemplo, eu gosto de usar o vinagre. Aí qual é a quantidade que a gente usa? Aí você vai ter que usar mais quantidade. Olha, por litro de água, em torno de meio copo ou até mais um pouquinho. Tá? Porque aí o vinagre a gente já não consegue tanto checar a concentração. O vinagre também parece que... Em pó? Legal. Ela está falando que onde ela trabalha eles têm o cloro, mas em pó. Então vocês pesam, não é isso? E dissolve. Dentro do potinho já vem A medida. Excelente, gente. aquela medida para tanto de água. Conforme a recomendação do fabricante, né? Para a realização da sanitização das hortaliças, dos vegetais, nós podemos utilizar uma colher de sopa de hipoclorito, que é água sanitária. Lembrando sempre que a gente deve usar uma água sanitária de boa procedência. Então a gente usa uma colher de sopa por litro de água. Tá bom? Meu Cristo. A conservação da batata. Porque a gente cozinha batata e o que sobra a gente não consegue reutilizar depois, que ela muda tanto o sabor como o odor, muda completamente. Aí para conservar, o que é ideal? Se você for utilizar essa batata numa salada, né, na forma cozida, o ideal é que você dê um branqueamento rápido nessa batata e imediatamente congele essa batata. E aí no dia que você for usar, você vai descongelando e dê um branqueamento novamente rapidinho, só para utilização imediata. Então tá ótimo. Então agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar, ó, essa aqui, vamos descartar. Por quê? Tá escuro, tá vendo? Cozinhar vai escurecer Vai mais ficar ainda, ruim, né? exatamente. Então a gente descarta. Tá. Esse aqui, Ó, essa aqui também. esse aqui tá escuro. Aonde? Tá, vamos tirar essa parte. Não pode ter nenhum pigmento de escuro, né? Não é legal, tá? Porque vai intensificar, exatamente. O ideal é que a gente não tenha, né? E que toda couve-flor, né, que esteja com a coloração alterada, que ela seja descartada. Porque senão, no momento que a gente dê o branqueamento, isso vai ser realçado. Tá bom? Acho que não tem mais não, tem, gente?
Ótimo, tá. Aqui, ó. Então, agora a gente vai para o branqueamento, né? Como que nós vamos fazer? Como a gente está numa aula prática, né? A gente poderia preparar uma água de branqueamento para cada vegetal? Se a gente estiver em casa, a gente vai fazer isso, né? Mas aqui geraria, né, gente, um tumulto, né? Vai atrasar a nossa prática. Então, nós preparamos a água que a gente vai dar para o branqueamento de todos os vegetais. O que a gente faz? Nós vamos primeiro branquear os vegetais mais claros. Eu não posso começar, se eu vou reutilizar a água, a começar com a cenoura. Concorda comigo? Né? Porque a cenoura vai liberar, né, os pigmentos, né? Os carotenoides, os beta-carotenos, que, né, dão essa coloração alaranjada para a cenoura, e vai alterar a cor da água para os posteriores, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar pela couve-flor, depois nós vamos começar com o chuchu. Mais rápido. Exatamente, né? Depois, olha, eu acho que a gente deve ir primeiro com o pepino, tá? Depois o pimentão e por último a cenoura, tá? Por quê? Porque a cenoura para nós aqui é quem vai colorir mais a água, tá? Também assim, não colore tanto assim não, né, gente? Mas, tá? Agora, tem possibilidade de preparar uma água para cada um? Excelente, entendeu? Qual a temperatura inicial para começar realizar o início do branqueamento? Então, a temperatura que nós vamos alcançar aqui é de 80 graus, né? Essa temperatura ela pode variar de 80 a 100, né? Não tem nenhum problema. Ah, posso usar de repente uma temperatura de 70 graus? Pode, vai depender do produto que você estiver trabalhando. Se for um produto com uma textura muito sensível, você pode usar, né? Mas hoje aqui o que a gente tem é só a gente controlar essa questão do tempo, como a gente já discutiu, que a gente não vai ter problema, né? Então nós vamos começar, vamos medir com o termômetro. Chegou a 80 graus, nós vamos começar com a couve-flor. E aí a gente vai seguindo, né, cada vegetal com o seu tempo de branqueamento. Outra coisa, a questão da água, né? Eu posso dar um branqueamento com água pura? Podemos, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? O que é muito utilizado. Mas as indústrias também, para alguns vegetais que sofrem escurecimento enzimático, como por exemplo a própria batata, né? Eu poderia adicionar na água de branqueamento, de repente, um ácido, né, para reduzir o escurecimento enzimático dessa batata? Poderia, né? Da mesma forma, eu poderia adicionar um sal de cálcio para minimizar, vamos dizer assim, o dano na textura do vegetal. O que acontece? Os sais de cálcio, por exemplo, cloreto de cálcio, pectato de cálcio, esses sais, eles reagem, né, com os componentes presentes na parede celular do vegetal e minimizam a perda da textura. Então, eles mantêm a rigidez. Estão me entendendo? Então, no final, você vai ter um vegetal, mas assim, com a textura mais rígida, e não aquele vegetal muito macio. Entendeu? Então, você pode usar na água de branqueamento, sem problema. Um cloreto de cálcio, um pectato de cálcio, tá? Vai estar fria ainda, né? Vamos só... Pois é. Vamos reduzir um pouco essa água? Vamos? Será que não tem problema? Não. Ótimo. Aí, tá ótimo agora. Tá. Ó, pessoal, a gente tem aqui 40 graus. Então, nós vamos, né, esperar mais um pouquinho. Quem que vai poder marcar para nós o tempo de branqueamento? Então, ó, a couve-flor, 3 minutos. Chuchu, 3 minutos, não é? Pimentão é 30 segundos. Cenoura e chuchu 3 minutos. Aqui. Pessoal, chegamos agora à temperatura da água de branqueamento a 80 graus. Então, a gente pode dar início ao branqueamento da couve-flor. Aí, o que acontece? Nós vamos checar aqui de novo e abaixar o fogo. De forma que eu sempre consiga manter os 80. Porque quando a gente põe o produto, a temperatura cai. Sim. Entendeu? Só que é o seguinte, se ela tiver, vamos supor que você está com 95 graus aqui, entendeu? Isso pode afetar, se você usar, por exemplo, o pimentão, nós não falamos que vamos usar 30 segundos? 30 segundos a 80 é uma coisa. 30 segundos a 95 é outra coisa, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei, no mínimo 80, pode ser de 80 a 100, mas isso vai levar em consideração a textura do vegetal, o tempo que você vai deixar. Quanto maior a temperatura, o que acontece com o tempo? Menor o tempo, né? Então, se a gente der, suponhamos, 95 graus,
90, você, em vez de deixar 30 segundos, talvez você vai deixar 10 segundos. Entendeu? Essa água já era filtrada, Eliane? Essa água é filtrada, né? Tem que ser uma água potável, né? De boa qualidade, né? Para que a gente não tenha contaminação durante o branqueamento. Tá bom? Ó, 82. Podemos colocar sem perigo, porque ela vai cair quando a gente colocar. Aí, o que é ideal aqui? Que nesse momento, eu pegue ou um pegador desde salada, ou às vezes uma colher, né? Algum utensílio. E que a gente vai mexendo aqui com o produto, tá? 3 minutos. Pessoal, então deu tempo, tá? Vou retirar aqui. Tudo bem? Ok? Vamos só medir para ver se a gente está mantendo aqui. Tá ótima. Não tem tempo, gente. Eu ia falar isso agora com vocês. Marca para nós, querida. É de forma o quê? Que você dê uma chacoalhada rápida e já retire. Tá? Só colocar, exatamente. Aí, ó. Coisa assim de segundos, gente. 3, 4, 5 segundos no máximo. Põe, chacoalha, tira. Tá? Tudo bem? O chuchu também 3, né? 3 minutos, não é? Se encaixou mais. É. Dá trabalho? E é picado, né? Ó, tá quase. Deu. Deu? Ó, pimentão 30 segundos, lembra? Meio minuto, né? Esse não pode nem piscar. É. Bem rapidinho, né, gente? Não, fizeram só... fica bonito. Quase. Tá? As cenouras são 3. Tá. Pessoal, agora nós vamos realizar o branqueamento da cenoura, né? Quantos minutos? 3 minutos, né? Enquanto a gente dá o branqueamento aqui da cenoura de 3 minutos, a Ximene só vai passar uma água na mesa para nós. Pessoal, o tempo de durabilidade da conserva é acima de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A gente tem que levar em consideração as boas práticas de fabricação, né? Se você prepara com uma matéria-prima de boa qualidade, né? E utiliza, né? Procede, né? De acordo com as boas práticas, maior tempo você vai ter, né? Normalmente, em torno de 2 anos. Aí, ó, chacoalha para nós. Nós realizamos o branqueamento em todos os vegetais, né? Então, fizemos o branqueamento, obedecemos cada tempo para cada vegetal. Em seguida, fizemos o resfriamento dos vegetais para paralisar o aquecimento. Agora, então, nós vamos para a etapa de enchimento na embalagem.